Oi, oi, tudo bem? O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre procrastinação, que por sinal que frinha mais esquisita, né? Mas se tu não sabe o que que é procrastinação, é a gente deixar para depois alguma tarefa, adiar alguma coisa que precisa ser feito. Quem nunca, ou melhor, quem sempre procrastina? Então hoje eu vou te ajudar a diminuir um pouco esse comportamento da tua vida que acaba muitas vezes trazendo bastante prejuízo para nós. Inclusive, é normal a gente procrastinar alguma coisa. Todos nós procrastinamos. O problema é quando isso de alguma forma acaba sendo prejudicial, ou seja, tu deixa de fazer coisas importantes, pode perder prazos, ou pode também ter um nível muito elevado de estresse, de gasto de energia muito grande para fazer tarefas, justamente porque deixou muito para depois. Mas é importante a gente comentar que, às vezes, procrastinar, adiar um pouco uma tarefa pode ser benéfica. Tem algumas situações que isso pode ser interessante, mas por isso a gente precisa ter consciência de por que a gente está procrastinando alguma coisa. Será que isso realmente é necessário? Isso vai ser benéfico para mim? Ou às vezes é uma questão de preguiça, de depois eu faço, não tem problema, né? Se você está sendo permissivo contigo. Então, se essa procrastinação vem acompanhada de sentimentos, de emoções como culpa, arrependimento, ansiedade, tristeza, aí sim a gente precisa ficar atento. Eu vou te confessar, inclusive, que eu já fui uma grande procrastinadora. Às vezes ainda procrastino, é claro, mas principalmente com trabalhos acadêmicos, era uma coisa que me fazia sofrer demais, porque eu deixava tanto para depois que eu ficava com o tempo curto e isso me prejudicava. Nunca perdi prazo, mas já sofri demais com essa procrastinação. E uma estratégia que eu mesma criei para mim é sempre me dividir no eu do hoje e o eu do amanhã. Então eu sempre penso o seguinte: coitado do meu eu do amanhã, que vai ficar com mais acúmulos de tarefas, quando o meu eu do hoje poderia colaborar. Então eu sempre penso numa estratégia colaborativa entre esses meus dois eus. Parece meio louco, mas para mim funciona. Mas eu vou te trazer algumas outras estratégias para evitar procrastinar. E para isso nós vamos utilizar principalmente algumas estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, sobre procrastinação. Mas, em primeiro lugar, a TCC ela acredita o seguinte, que o nosso pensamento ele tem uma forte influência na nossa emoção e também, por consequência, no nosso comportamento. Então, se eu penso, ai, que tarefa chata, ai, depois eu faço, amanhã vai dar tempo, eu mereço não fazer nada agora. Isso são pensamentos que provavelmente vão te dar uma sensação de alívio naquele momento, mas por outro lado, depois de procrastinar, vai trazer sentimentos de culpa. Então a gente precisa estar muito atento a esses pensamentos, saber bem, conhecer bem a nossa cabeça para entender o que a gente está falando para nós que faz com que comece o comportamento de procrastinar. Outra coisa que a gente precisa ficar atento é as nossas crenças. Na TCC, crenças não tem nada a ver com religião. Crenças são ideias que a gente tem a respeito das coisas, a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas e a respeito do nosso futuro. Se eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir fazer as coisas tão bem, ou de que as coisas precisam ficar perfeitas para ter valido a pena, a minha tendência de procrastinar também é alta. Por quê? Porque é claro que eu vou querer evitar entrar com essa sensação de incapacidade, com essa sensação de imperfeição, né? De ser uma pessoa imperfeita, de não conseguir fazer as coisas. Porque eu não quero, meu cérebro ele não quer desconforto, meu corpo ele não quer desconforto. Então eu sempre vou ter a tendência a deixar desconforto para depois. Então, o ponto é principalmente cuidar dessas crenças e avaliar se elas estão ou não de acordo com a realidade. Será que é isso mesmo? Será que tu não é capaz? Ou será que talvez tu esteja sendo muito exigente contigo com as tuas tarefas? E a procrastinação, ela é sacana também justamente para essa sensação de alívio imediato, tipo,
Ai, ufa, que bom, né? Não vou precisar fazer isso agora. Isso de alguma forma reforça esse comportamento de procrastinar, porque me dá uma coisa boa naquele momento ali. O problema é que vem depois, né? O boleto ele vai chegar no outro dia por eu ter procrastinado. E outra coisa também que é muito sacana é que quando nós estamos com um período curto para fazer alguma atividade, digamos assim, que tu precisa fazer aquilo ali em uma semana, uma coisa que tu procrastinou ali por meses. O nosso corpo, ele entra num estado de alerta, né, como se tivesse algum perigo, assim, de, nossa, eu preciso terminar isso aqui. E aí começa a vir uma energia muito forte, né, junto com a adrenalina, e aumenta ainda a nossa capacidade de atenção, né, de concentração, de organização. Então o nosso cérebro ele fica super vigilante, super alerta, e aí por isso que às vezes a pessoa ela tem um pico assim de produtividade nesses dias que próximos, né, da data de entrega, se for uma coisa que tem uma data, e isso acaba também reforçando aquela coisa assim de, eu sei que vai dar certo, no final eu sempre consigo. E é verdade, sim, às vezes, grande maioria das vezes a gente consegue sim cumprir o prazo. Mas olha só qual é o custo que gera isso. Gera muito cansaço, gera um gasto energético gigante, né, naqueles dias, gera muito estresse. Então, às vezes, a pessoa ela consegue sim, mas os prejuízos que causaram, né, nessa procrastinação, elas são altos. E a gente precisa considerar isso também. Não é só, ai, consegui. Sim, conseguiu, mas foi bem caro, né, ter conseguido cumprir esse prazo com tão pouco tempo ali para fazer a tarefa. Fora que corre o risco também de não conseguir entregar no prazo. Tá bom, Tamires, mas o que que eu faço então para diminuir essa procrastinação? Bom, primeiro é se conhecer, entender todos esses comportamentos, né? Os pensamentos automáticos, as crenças que tu tem ao teu respeito. Será que tu é uma pessoa perfeccionista? Será que tu tá tentando aliviar esse desconforto de não entregar, de não ser bom o suficiente? Será que é porque tu é muito permissivo contigo e tem dificuldade de colocar limites? É uma pessoa com pouca disciplina? Ou talvez tu seja muito ansiosa? Ou será que tu tem uma dificuldade de fazer um planejamento? Por que tu procrastina? Isso é muito importante entender. E o segundo é ficar atento a esses pensamentos automáticos. Será que eles são verdadeiros? Precisa avaliar o custo e benefício de seguir aquele pensamento ali. Será que é realmente melhor deixar nesse caso para depois? Por quê? Então tem que ter muito claro isso na tua mente quando tu for fazer essa tomada de decisão. O terceiro ponto é saber que tu não precisa estar motivado para fazer alguma coisa. Inclusive, muitas vezes a ação precede a motivação, ou seja, a ação vem antes e a motivação vem depois. Então, isso de, ai, eu vou esperar vir uma energia divina que vai fazer com que eu fique com muita vontade de fazer aquela tarefa. Não espera por isso, porque as coisas não funcionam dessa forma. Até pode acontecer, mas aí tu vai correr o risco e será que essa tarefa que tu tá adiando é tão horrível assim? Né? Normalmente, às vezes, a gente, quando vai fazer a tarefa, pensa, nossa, era só isso, nem era tão horrível assim, né? Eu consigo fazer. Às vezes a nossa cabeça fica inventando umas coisas de que vai ser muito difícil, de que, ai, não quero. E aí tu vai lá e faz e, ufa, nossa, que sensação boa que deu de ter conseguido fazer aquilo. E ter muita clareza do porquê que aquela atividade ali é importante para ti. Quais valores teus estão envolvidos ali, que tipo de benefício ela vai trazer? Será que é dinheiro, uma satisfação, vai te trazer bem-estar, vai te trazer conhecimento ou uma vitória? É um objetivo ali de longo prazo que tu tá buscando? Talvez seja até interessante escrever essas coisas no papel para sempre te lembrar do porquê que tu precisa fazer aquilo ali. Facilita o teu cérebro para ele lembrar dos motivos, porque quando a gente vai procrastinar, normalmente a gente não lembra dessas coisas. Fica difícil ter consciência e clareza do porquê que aquilo é importante. O cérebro ele só quer saber de economizar energia. Quarto ponto importante é não ficar fugindo das tuas emoções. A gente tem que encarar as emoções, por mais desconfortáveis que elas possam ser. Aceita tuas emoções, não fica limitado em função delas, não deixa elas te dominarem de uma forma, né? Por exemplo, estou sentindo ansiedade, então não vou fazer. Faz sim, faz mesmo com ansiedade, tenta fazer, diminui essas tarefas em micro tarefas, que inclusive a gente já entra na quinta dica, que é ter um planejamento. Coloca um prazo para fazer essa tarefa, coloca nos teus dias essa tarefa
divide ela, né? Se é uma grande tarefa, por exemplo, eu preciso terminar um trabalho. Isso é muito vago. A gente precisa ser o mais específico possível do que precisa ser feito. Por exemplo, segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou procurar algumas imagens para o meu trabalho. Terça-feira, às 10, eu vou escrever o primeiro parágrafo do meu trabalho. Se tiver difícil, vai diminuindo essas tarefas, essa grande tarefa, em mini tarefas e sempre colocando um prazo, uma data, um horário específico, seja específico. Uma outra dica é fazer cartões de enfrentamento. O que é isso? É uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que são lembretes que vão trazer com clareza algumas reflexões ou até respostas para esses pensamentos automáticos que tu vai ter. Por exemplo, pensei, que preguiça, eu não quero fazer. Já tem ali, tinha uma resposta para esse pensamento. Eu vou fazer hoje porque o meu resultado ele vai depender do que eu fizer hoje também. É só um exemplo, mas aí tu vai respondendo, né? Como se tivesse uma parte tua racional que vai sempre te lembrar do porquê que aquilo precisa ser feito e por que aquele pensamento automático ali, né, da preguiça, do deixar para amanhã, ele não condiz com a realidade, ou melhor, ele não pode vencer ali naquele momento. Talvez tu possa também colocar algumas reflexões, né, do por que adiar seria bom? Por que isso é importante para mim? O que eu tô querendo evitar quando eu tô procrastinando? E como que eu vou me sentir depois se eu fizer essa tarefa agora? Então, em resumo, não seja refém dos teus pensamentos, das tuas emoções. Tem que fazer o que é melhor para ti. E nem sempre o que a gente quer fazer é o que realmente é o melhor para nós. Às vezes é o que precisa ser feito e não o que a gente quer fazer. Então, se lembra disso, escreve, tenha um planejamento, entenda por que tu procrastina, entenda o funcionamento da tua cabeça, que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis de dominar e de conseguir atingir os teus objetivos. Espero que essas dicas tenham sido úteis e até o próximo vídeo.